Glória a Deus, gente. Então, nós estamos entrando nessa nova série. Por que, pastor, a série Mova-se? É muito tranquilo de entender. A pandemia, ela conseguiu gerar algo no planeta não tão positivo por um lado, Diogo. Positivo porque as famílias se uniram, enfim, tem muita coisa legal. Mas as pessoas começaram a se acostumar com esse fique em casa, né? Ficou muito tempo em casa. Agora não tem mais aula para as crianças, né? Agora começou a virar cultura que não pode tocar, que não pode aglomerar, que não pode se reunir. Começou a virar cultura agora, André, o trabalho em casa, não mais na empresa. Começou a ficar algo assim, gente, que a gente está chamando então de distanciamento social, né? Distanciamento. E as pessoas então começaram, umas concordando, outras discordando, a ter que ficar paradas, a não poder sair mais, a ter que sair somente com autorização, e se for parado em várias áreas da nossa vida. A minha profissão continuou, pastor, meu trabalho continuou bombando, tranquilo. Só que a sociedade, de modo geral, ela então está parando, irmãos. Ela deu meio que uma espreguiçada. Alguns até gostaram, mas que maravilha, eu queria férias mesmo da Bruna, que já veio a pandemia, já curti minhas férias dentro de casa. Vi minhas séries, precisava ver. Então, gente, isso é uma coisa interessante, porque infelizmente algumas pessoas, Sheila, vão se acostumar agora a ficar parado. Eu sou um cara crítico construtivo. O que é crítico construtivo? Eu critico para construir, não para destruir. Muitos professores, André, não querem que nossos filhos voltem para a aula, porque está bom ficar em casa. Não estou dizendo todos, mas muitos vão levantar a bandeira, não leve seu filho para a escola, pense na vida dele. É romântico, eu estou chorando com essa expressão. Só que assim, Robson, é legal ficar em casa, não é legal? Pense com você, é uma crítica construtiva. Nem todos, tá? Não estou generalizando, tem os professores que estão preocupados, sim, e estão trabalhando ainda mais. Fechou, gente? Mas outros estão acostumados. Muitas pessoas estão se acostumando a ficar parada. Muitas pessoas perceberam que ficar parada é bom. Muitas pessoas perceberam que se distanciar das pessoas é bom. Muitas pessoas perceberam que fazer reunião é bom. Se afastar da reunião, aliás, é bom. E aí, gente, nós se tornamos agora seres humanos pandêmicos. Nosso irmão Lucas também está aí, tá, Lucas, bem-vindo. Se tornamos seres humanos pandêmicos. Você que é o ser humano pandêmico? Você lá, eu aqui. Cuida da tua vida que eu cuido da minha. O ser humano pandêmico agora, ele é um ser humano que engessou. Ele é um ser humano que está com medo de avançar. Ele não sabe se ele faz projeto, ele não sabe se ele tem sonhos. Esses dias eu vi numa rede social um professor perguntando para um aluno: quais são teus planos para daqui 5 anos? Meu plano é sobreviver esse ano. Então a gente começou a ter essa mentalidade agora, queridos irmãos, que nos engessou, que nos travou, que nos parou. E ainda, Lucas, nós temos justificativa, né? A gente se justifica, né? Porque eu estou preocupado com a minha e com a tua vida. Gente, de 100%, 1% está falando a verdade, 99% é tudo mentira. Eu sou crítico construtivo, tá? Crítico construtivo. Alguns se acomodaram. A pior coisa que existe são pessoas acomodadas, quando elas gostam de ficar paradas. Não tem mais frutificação nenhuma, não tem mais nada acontecendo, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, gente, nós da Viva não paramos, não estamos parados e não vamos parar, amém? Hoje, por exemplo, fizemos o batismo da galera, nós de máscara lá fora, óbvio que a gente tinha uma máscara para batizar, ou não, tá, eu ia de máscara para água, agora de máscara. Gente, quero incentivar você uma coisa aqui. Eu tinha uma matéria no seminário de teologia chamado História da Igreja. 4 anos eu fiz essa matéria. E desde que a igreja nasceu na terra, Muriel, foi feito de tudo para destruir a igreja. Foi feito de tudo para parar a igreja. Foi feito de tudo para tentar impedir a igreja de avançar. Foi feito guerra, foi feito martírio, coliseu com leões devorando cristãos. E, cara, vou falar para você uma coisa. Nem maremoto, nem terremoto, nem perseguição e nem pandemia pode parar a igreja.
só um pode parar a igreja. Esse alguém é o Deus dela. A igreja de Cristo na terra, só alguém pode parar ela, que é o próprio Deus. Tessalonicenses diz isso, que aquele que guarda a igreja, só ele, que quando subir com a igreja aos céus, quando Deus nos levar, ele pode nos parar. Agora, não tem pandemia, não tem doença, não tem nada que possa nos parar. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem anjos, nem potestades, nada, nem doença, nem morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, queridos, nós passamos como igreja de Jesus coisas muito mais difíceis que a pandemia do Covid-19. É que agora a gente tem mídia, rua. Meu amado pai falando da gripe espanhola, quando não tinha mídia, as pessoas seguiam normal. Mas agora a mídia potencializou uma coisa, é uma realidade, o vírus é uma realidade. Mas quanto mais mídia, Gustavo, mais apavoramento. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês? Onde eu quero chegar com essa série? Se você ficou engessado, se você conseguiu ficar com medo, se você está apavorado, se você não consegue mais sonhar, mais planejar mais nada, porque tu está apavorado, isso mexeu contigo, você mexeu com o teu emocional, você tem medo de cumprimentar pessoas, você tem medo de falar com pessoas, você está engessado e Deus quer nessa série te ressuscitar, amém? Deus quer mover você de volta. Para isso, o título da mensagem de hoje é Fé Viva. Fé viva. Por que fé viva, gente? Muitas pessoas falam que possuem fé. Eu tenho fé em Cristo. Mas na vida prática, ela se comporta como se ela não tivesse fé em Cristo. É o cristão ateu. O que é o cristão ateu? O cristão ateu é aquele cara que crê em Deus, mas na prática duvida dele. Então, muitos têm fé, mas não têm uma fé viva. Nós vamos trabalhar então hoje a epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Você pode ver no telão, quem tiver sua Bíblia pode abrir também. Olha que interessante esse texto aqui, gente. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer, que Deus o abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, me mostre como é possível ter fé, sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade para outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo, se o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Amém? Pode aplaudir a Deus por esse texto? Gente, a epístola de Tiago ela é tão fantástica que as pessoas que tentaram decidir ali, Diogo, se ela ia entrar para a Bíblia como inspiração de Deus ou não, tiveram dúvidas. Existia um homem chamado Martinho Lutero, que ele pertencia à igreja então universal católica, aquela única igreja que sempre existiu, e ele viu ali que estava sendo ensinado que você era salvo por obras, você era salvo por dar ofertas. E ele ficou incomodado com aquilo, até que um dia ele leu a epístola aos Romanos de Paulo, e ele leu que estava escrito assim, o justo viverá pela fé em Cristo. Aí ele entendeu que na verdade não precisava fazer obra para ser salvo, você tinha que só ter fé para ser salvo. Aí ele fez 95 teses e colocou na porta daquela igreja romana, dizendo 95 coisas que ele era contra e que a Bíblia também era contra. Uma delas era que a salvação não poderia ser alcançada por obras, mas por fé. Aqueles homens, líderes da igreja, falaram para Martinho Lutero,
Se você não pedir perdão por estar nos afrontando, você está expulso da igreja. Ou você pede perdão, você está expulso da única igreja que existia, Diogo. Martinho Lutero, então, beleza, estou expulso da igreja. Eu não vou redimir-me por causa de falar a verdade, né? Aí, então, levanta-se então o protestantismo, porque o Martinho Lutero protestou contra aquilo, que ele não estava concordando, uma delas era a salvação por obras, e ele então levantou a igreja protestante, com isso a igreja luterana de Lutero, e foi vindo todas as outras demais denominações. Aí vocês vão perceber, queridos, que quando Martinho Lutero se depara com o livro de Tiago, ele manda tirar da Bíblia. Não sei se vocês sabiam disso, mas Martinho Lutero falou que não devia estar na Bíblia a carta de Tiago, porque poderia confundir as pessoas. Poderia confundir, André. Calma aí, eu reformei toda a igreja, dizendo que a salvação é pela fé. Aí vem esse cara aqui, Tiago, lá muito tempo atrás do que eu, dizendo que tem que ter obra, está fora. Ele ficou louco, ele não queria que fosse colocado na Bíblia esse livro. Então, os homens acalmaram Martinho Lutero e falaram: não, Martinho Lutero, o apóstolo Tiago não está dizendo que a salvação é por obras, ele só está dizendo o seguinte, que tu tem que ter fé, mas se a tua fé não transforma a tua vida, a tua fé é morta. Aí Martinho Lutero ficou e disse: de fato, eu preciso entender que a fé não é só uma coisa intelectual, a fé é algo que tem que mover a minha vida para viver através da fé que eu creio. E a epístola de Tiago manteve isso aqui. Gente, quando Jesus falou para Nicodemos, João 3,16, né? Deus amou o mundo tanto que entregou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer, muitos acreditam que seja assim: você crê em Deus? Creio, eu acredito que ele existe. Não é isso que está na Bíblia. O crer na raiz hebraica e grega significa ali, Graziano, praticar o que você diz acreditar. Então, quando Jesus disse: aquele que crê em mim não vai morrer, ele está dizendo o seguinte: aquele que acreditar nas minhas palavras e viver as minhas palavras, esse sim não vai perecer. Porque nós acabamos de ler: você crê em Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem. Existe alguém mais mal lavado que o demônio? Existe algum pecador mais horrível que o próprio Satanás? Não existe. E ele crê em Deus, acredita em Deus e tem medo de Deus. Então não pense você que porque você acredita em Deus, tem medo de Deus, você tem temor de Deus, seja o suficiente para salvar você, para você ser salvo por Deus, que os demônios já estão todos condenados, os demônios já estão todos julgados. Então a nossa fé apenas intelectual, a nossa crença apenas mental, que não transforma a minha ação, é uma fé morta. E uma fé morta não pode alcançar as bênçãos de Deus. Por isso, queridos, vamos para o nosso único ponto ali, um ponto só de novo hoje. Pode ver na tua guia. Sua fé deve te movimentar. Olha que legal, gente. Deus não trabalha com monumentos, mas sim com movimentos. Olha que legal isso, gente. Deus não trabalha com monumentos, mas trabalha com movimentos. Quando nós estávamos em Santiago, no Chile, a cidade estava destruída, na verdade, né? Nós queríamos ter conhecido Santiago, como falavam para nós, Diniz, uma capital maravilhosa, mas nós chegamos lá, estava toda destruída, a rua foi decepcionante, decepcionante, tudo quebrado, tudo pichado, tudo destruído. Mas nós entendemos que nós tínhamos que estar naquele dia, nós tínhamos que ver aquilo. E a gente foi passando por algumas catedrais, tinha uma catedral no meio do centro, linda, sabe? Aquelas góticas, aquelas feitas assim de mármore, ouro, prata, enfim, tudo que é tipo de especiaria tinha ali, era lindo demais. Aí você, certamente, podia entrar lá, umas 5.000 pessoas, certamente. A gente passou lá na frente e tinha 3, 5 pessoas. Era uma coisa morta, era uma coisa cultural. Na verdade, queridos, se tornou apenas um centro para tirar foto. As pessoas paravam na frente para tirar foto daquela estrutura, né? Perdeu-se todo o brilho daquela catedral. Certamente os homens que fizeram aquela catedral, Diogo, fizeram para que fosse habitada, para que fosse, né, que pessoas entrassem, celebrassem ao Senhor, mas não. Se tornou apenas um monumento histórico, cultural para tirar foto. Você sabe que muitos cristãos também são assim. Eles vivem do passado. Eles vivem das experiências passadas. Ah, cara, há 5 anos atrás eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. E hoje tu tem? Não tenho mais.
Eu lembro que há 10 anos atrás eu participava de uma igreja bem top. Qual que é a tua igreja hoje? Eu não tenho igreja hoje. Mas eu lembro que quando eu era líder de jovem, na minha juventude, como era legal. Tá, e o que tu faz hoje? Hoje não faço mais nada. Queridos, Deus não trabalha com mortos, Deus trabalha com vivos. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus só se movimenta em quem se movimenta. Deus não se movimenta por monumento, Diogo. Deus não se movimenta por quem está parado. Eu digo e repito, cristão parado dá pecado, assim como água parada dá dengue. Então, se você está parado, se você está virando um monumento, Deus não vai poder agregar em ti bênçãos, não vai poder agregar em ti aquilo que Ele quer fazer, de te usar como instrumento. Então você vai perceber aqui, queridos, que a tua fé só é viva se ela te movimentar. Pastor, aonde que nasce a fé? Estou a analisar, pastor, onde é que nasceu a fé? É bem simples. Adão e Eva viam Deus face a face, o pecado entrou, eles foram expulsos, aí eles tiveram que começar a se relacionar com Deus, imaginando Ele, tentando visualizar Ele pela imaginação. E assim então Adão e Eva iam buscando a Deus pelos seus pensamentos, por sua imaginação, acreditando que suas ofertas seriam vistas por Deus, seriam abençoadas por Deus. Por quê, queridos? A fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé é você estar certo daquilo que não se tem provas. Algumas pessoas falam para mim assim: pastor, me prove que Deus existe. Eu falei: mas você é louco? Eu não preciso provar que Deus existe, eu só preciso crer. Quem vive por fé não está preocupado em provar nada, porque a fé é a certeza daquilo que não se tem provas. A fé é a certeza daquilo que a lógica não entende. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Irmãos, vocês estão aqui hoje numa igreja, né? Numa estrutura aqui. A igreja somos nós, né, Mário? Somos nós aqui, uma estrutura. Vocês estão escutando um pregador falar da palavra de Deus, que nós acreditamos que é de Deus. Estamos aqui hoje ouvindo uma palavra que tem como objetivo fazer nós ouvir a voz de Deus, e esse Deus você não vê, nem eu vejo. Você nunca viu esse Deus, nem eu nunca vi esse Deus. Temos que ficar, Mateus, debaixo de uma vontade de alguém que nós não vimos. Temos que nos basear em princípios de alguém que nós não vimos. O que leva então você e eu a ir em busca dessa palavra e praticar essa palavra? É a fé. Ela é a certeza, você tem certeza. Mesmo você não vendo, você tem certeza que isso para a tua vida é o melhor caminho. Amém, queridos? Então, a fé é a certeza que você pode acessar o sobrenatural, mesmo sendo natural. A fé deve ser direcionada para a pessoa certa, Jesus, e para o lugar certo, Bíblia. Gente, uma vez uma pessoa falou assim: pastor, Jesus cura, né? Cura. Então, mas esses dias eu ouvi que uma pessoa lavou a janela dela, e aí apareceu uma imagem naquela janela, que o sabão, e apareceu uma imagem disso. Aí a pessoa se ajoelhou para aquela imagem, que estava enferma, e todos os vizinhos se ajoelharam junto, e ela pediu: me cure, para aquela imagem da janela, me cure. E aquela imagem da janela curou a pessoa. Cristian, ela foi curada. Aí os caras me perguntaram: e aí, pastorzão, não é só Jesus que cura? Por que aquela imagem curou essa mulher? Eu falei: não foi a imagem que curou aquela mulher, foi a fé dela. Então, se eu pegar essa xícara e com todo o meu coração acreditar que ela vai me prosperar, que ela vai transformar minha vida, se eu tiver fé nisso, chega a ser engraçado, vai acontecer. É engraçado isso, né? Porque você acha que tem pessoas que através do positivismo, Thomas, conseguem prosperar, enriquecer? Elas acreditam: eu vou ficar rico, eu vou conseguir. Não tem Jesus nem Deus, ela tem uma fé em algo ali que não é Deus nada, mas ela acredita que vai dar certo e dá. Então jamais diga: pastor, só Jesus cura. Não. Ídolos curam, várias outras coisas curam. Por exemplo, tem o remédio que tu toma, queridos. Eu não quero decepcionar você. Remédio significa, Cleiton, remediar. O que é remediar? É você ter menos dor. Remédio não cura nada, gente. Desculpa. Estudem sobre farmaqueia, uma hora vocês vão entender o que eu estou falando. Remédio te consola.
Remédio te alivia, mas remédio, pensa, é remediar. Eu quero, remediar. Não tem uma frase assim, é melhor prevenir do que remediar. Então é melhor tu sofrer para ter saúde do que depois tu sofrer para tentar resgatar ela. Eu lembro uma vez um homem que falou assim para um sábio: sábio, qual que é a maior decepção que você já viu na humanidade, grande sábio? Ele falou assim: a minha maior decepção é o seguinte: o homem gasta todas as suas forças para ganhar dinheiro, e depois que ele fica velho, ele gasta todo o seu dinheiro para resgatar a sua saúde. Então, gente, nós temos que entender que a fé que salva, a fé que transforma verdadeiramente, a fé que nos conecta com o único Deus, não é uma fé numa imagem, não é fé numa pessoa, não é fé num produto, é fé em Jesus. Você tem que aprender a direcionar a tua fé tem que direcionar-se para algo. Então, senhor, agora a pessoa que é curada por remédio, lhe pergunto, ela não tem fé quando ela toma o remédio? Quando você pega um copo de água lá e toma o teu remedinho, você está crendo que aquele remédio vai te curar. Não é assim, gente? Então pode ser ateu, pode ser o que for, você crente, quando você toma um remédio, você crê que ele vai te curar. E se o remédio te curou, parabéns, não foi só o remédio não, como eu falei, foi a tua fé no remédio. Falei com um farmacêutico Cleito, esses tempos, e ele me confessou que muitos remédios são vendidos, eles só botam farinha dentro. Só para você saber, gente, eu não vou entregar a pessoa, ele disse para mim. Aí as senhorinhas vão lá: eu quero um remédio para diabetes, eu quero um remédio para hipertensão. Tem aqui, querida. Aqui a cartelinha, farinha dentro. A mulher volta e diz: fui curada. E eles: que bênção, né? O meu remédio é poderoso mesmo. Como que a pessoa pode ser curada por farinha? Pastor, eu não sou uma pessoa de fé, eu não creio em nada. Beleza, quando tu pede um lanche, uma pizza, quando tu pede uma pizza, quem garante que alguém não cuspiu nela? Eu vi um vídeo esses dias, Muri, tu não vai acreditar, Muri. O cara estava fazendo lasanha para vender. Ele fazia assim, cuspia. Botava, cuspia. E fazia o pacotinho e levava. Eu pensei: não é verdade, isso é um meme, isso é uma piada. Não, era verdade. O cara queria ser despedido da empresa, irmão, e começou a cuspir na comida. Eu te pergunto, quantas pessoas não comeram essa lasanha? Ô glória, namorada, olha aqui, comprei uma lasanha. McDonald's, exato. O McDonald's, isso diz, também o McDonald's. Então vocês vejam, queridos, como você pode dizer que tu não tem fé? Tu tem fé. Você está todo o tempo acreditando que a tua comida veio embaladinha, veio tranquila, não está vencida. Rapaz, para de dizer que tu não tem fé, tu tem fé. O que eu estou perguntando a ti é: tu tem fé em Cristo? Você tem fé no Senhor Jesus? Porque é só nele que nós podemos alcançar a salvação. Dizer que tem fé não quer dizer nada. Se você vê aqui, meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se não vier acompanhado de ações? Dizer que tem fé não quer dizer nada, mas mostrar que tem fé sim. De nada adianta dizer que é uma pessoa cheia de fé, se a tua fé não te transforma, não te cura, não te liberta, se a tua fé não é algo que você expressa para as pessoas. A fé, queridos, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Vai falar sobre Abraão aqui, queridos. A Bíblia fala que Abraão estava tranquilo, até que a voz de Deus veio e disse: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vá para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão ouviu a palavra de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Sempre eu falo, quando alguém quer tomar uma decisão de mudar de empresa ou mudar de ministério, eles falam: pastor, ore por mim. E eu falo assim: Ivone, você quer mudar de empresa? Deus falou contigo? Não falou, pastor. E eu sempre falo a mesma coisa: então não troque o certo pelo duvidoso. Essa é a minha frase que eu mais falo para a galera. Só se mova se tu tem uma palavra de Deus. Jamais se mova se tu tem uma palavra de um homem. Jamais se mova se tu tem uma palavra do teu achismo. Jamais se mova se tu tem uma palavra da tua própria vontade, porque certamente você vai quebrar a tua cara lá na frente. Agora, se você entende que foi Deus que falou contigo, se tem uma palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve, a fé nasce, aí você pode decidir. Abraão, a Bíblia fala, queridos, que creu na palavra de Deus. A fé é
nascida pelo ouvir, mas a fé é absorvida pelo crer. A Bíblia diz que Abraão creu. Quando Deus falou para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vá para uma terra onde eu te mostrarei, a tua descendência vai ser numerosa do tamanho das estrelas do céu, da areia do mar. Abraão acreditou. Amém, Senhor, eu creio. Ele recebeu a palavra. Gente, quando vocês estão aqui ouvindo pregações, vocês têm duas coisas a decidir: ou vocês creem, ou vocês não creem. Ouvir, todo mundo ouve palavra aqui. Vocês podem ouvir domingo após domingo palavra, todos vão ouvir. Agora, quem vai frutificar a palavra, Cassius? Quem creu. Então nós temos um acesso. Não, eu creio nisso que ele está falando, eu acredito nisso que o pastor está falando. Não, eu não acredito, eu acho viagem. É uma decisão tua. É uma democracia espiritual. O próprio Deus é um Deus democrático, né? Fechou? Você crê, amém, vai frutificar. Você não crê nessa palavra? Você não vai frutificar, pronto. A palavra não vai atingir a tua prática. Aí você vai perceber que Abraão também se moveu, Abraão agiu. A fé, ela nasce quando nós ouvimos a palavra, ela é absorvida quando nós cremos, mas ela só se move, a fé só se move quando nós praticamos a palavra. Imagine, Netrus, Abraão chamando a família é seguinte: eu ouvi a voz de Deus, e Deus mandou sair do meio de vocês, mas vai para onde? Não sei também. Vou para uma terra onde Deus vai me mostrar. Aí imagina os familiares falando: tu é louco, tu bebeu? Como é que tu vai ir para um lugar onde que Deus vai te mostrar? Fica aqui com nós, e o churrascão de domingo, tu é louco, rapaz? Vamos ficar com nós aqui. Aí não, Abraão, por ter ouvido a voz de Deus, a fé dele ter ficado viva dentro dele, ele saiu do meio dos seus parentes, ele saiu do meio da sua cidade, e foi andando, e foi caminhando, e foi indo, e ele conquistou, e se tornou o grande Abraão, que até hoje nós falamos sobre ele, né? A fé, queridos, age em favor do povo de Deus. Vai falar aqui da prostituta Raabe. Quem era essa prostituta Raabe aqui no texto que nós lemos, queridos? Existia uma cidade chamada Jericó, que Deus queria destruir a cidade de Jericó. Então foi enviado alguns espias para espiar a cidade, para depois eles destruírem a cidade. Existia uma prostituta ali chamada Raabe, que escondeu aqueles espias, guardou aqueles espias e disse assim: ei, eu acredito que o Deus de Israel é poderoso e vai destruir Jericó. Então, por favor, quando vocês entrarem aqui, lembrem da minha família, lembrem daqueles que moram comigo, não deixem eles destruir a mim, eu creio nesse Deus também. E a Bíblia fala então que ela colocou um cordão vermelho na janela para simbolizar ali o sangue de Jesus, e quando aqueles soldados destruíram Jericó, Raabe e sua família ficaram vivos e pertenceram ao povo de Deus. Gente, uma fé que é viva, que se move para Deus, ela também se move para você proteger o povo de Deus. Gente, presta bem atenção, eu vou falar para vocês aqui, queridos. Eu sou um abençoador de pessoas, Muri. O que é um abençoador? Aí a pessoa quer abrir uma empresa, ela fala: pastorzão, tu pode abençoar a minha empresa? Sempre assim, Diogo, sempre assim. Porque eu preciso de uma palavra de Deus. E eu sempre falo assim: querido, eu vou te abençoar, mas lembre-se que você tem que frutificar para o reino, não abandone a igreja, não abandone o pequeno grupo, não abandone Deus, tá? Porque tu vai prosperar, você vai crescer. Eu falo, sabe, porque eu sei o poder da bênção, eu sei o poder de uma bênção sobre uma pessoa. Não abandone Deus. Infelizmente, queridos, de 0 a 10, 7 abandonam a Deus. Eles começam a ficar ricos, começam a se envolver com riqueza, com comprar bens materiais, já muda de carro, já muda de casa, e vai prosperando, já daqui a pouco não tem mais Deus na boca, daqui a pouco não tem mais Jesus na boca, daqui a pouco não tem mais igreja, as atividades da igreja começam a ser ignoradas, tem oração não vai, tem culto não vai, tem PG não vai, que tem que atender cliente, então não dá tempo de chegar na igreja, e aí, finalmente então, essa fé da pessoa se tornou morta para o reino de Deus. Deus abençoa a pessoa para ela prosperar na sua profissão, mas ela não foi grata em devolver para Deus frutos para o reino. Queridos, se a tua profissão, se o teu estudo, cara, estamos juntos, eu sou apaixonado por incentivar pessoas a ser os melhores profissionais, os melhores estudantes, mas se o reino de Deus e a igreja não ganha nada com o teu trabalho, a tua fé é morta. Se o reino de Deus não avança, aí os caras falam assim: pastor, estou sem tempo para ir na igreja. Engraçado, para atender um cliente até de madrugada atender.
Quando alguém liga para comprar o teu produto, né? Não tem hora, né? Quando alguém resolve ir na tua empresa, ou precisa de investir um dinheiro na tua conta, ou investir um dinheiro pessoalmente, não é assim? Não tem hora, né? Quando jovens namoram, não tem hora para sair um do outro, né? Não é assim? Eles estão juntos, não tem hora, né? Eles têm que ficar juntos. É de madrugada, o cara nem dorme, vai para a empresa às 7 da manhã. Para ficar com Deus, sempre é um problema. Esses dias Deus falou comigo sobre isso aí, André. O próprio Deus falou: filho, eu estou decepcionado. Deus me falou para mim isso aí. As pessoas, elas fazem de tudo para estar entre elas. O dinheiro, por exemplo, é uma coisa que a pessoa acorda a hora que for. Bota mais uns R$500 na conta tua aí. Bota mais 1 milão, mais 1.500. A pessoa trabalha 24 horas. Bota mais 3 milão aí. Não é assim que os caras conversam? A pessoa não vê o tempo passar, a pessoa se sacrifica, Robson. Agora, falou em Deus, falou em igreja, estou sem tempo. É muita atividade, estou cansado, né? De novo oração, né? De novo, só fala em oração, só fala em, né, celebração. Gente, não existe essa de não tenho tempo. Existe o não tenho prioridade. O que você quer, você faz tempo. O que você não quer, você inventa uma desculpa. E o próprio Deus, cara, que abençoou aquele ser humano, o próprio Deus derramou a bênção naquela pessoa, para aquela pessoa ficar feliz, para aquela pessoa buscar a Deus ainda mais. Ela faz o quê? Ignora a Deus, ignora o reino, ignora a igreja, ignora as atividades do reino de Deus, não se envolve em nenhum ministério, não se envolve em nenhuma ação da igreja, porque agora, está prosperando. Aí o que Deus faz, Pati? Deus chama a atenção do querido, dá um tapinha na orelha assim, ó. Aí ele perde todas as finanças. Rapaz, vai falir aqui. É o diabo operando, pastor. Pastor. Eu falo o quê? Por que você deixou Deus de lado? Não, nunca mais. Nunca mais. Deus me perdoa. Aí Deus, que é misericordioso, Deus ele tem algo assim que quando alguém chora, ele já vem. Filho meu, receba de volta o perdão e a prosperidade. Aí a pessoa se levanta de novo. Primeira coisa que ela faz, o quê? Abandonar Deus. Aí Deus olha para a pessoa e diz: pois é, o que eu faço um ser humano desse? Entende, gente? Então, quando eu falo mova-se, quando eu falo para você se mover, eu estou perguntando para você o seguinte: não é quanto que tu ganha. Eu estou perguntando para você o seguinte: o que tu faz com aquilo que tu ganha? Quantas pessoas estão sendo abençoadas com aquilo que tu ganha? Olha o que diz aqui em Tiago. Olha aqui, ó. Se alguém estiver com frio e com fome, e você dizer Deus te abençoe e não dar nada para essa pessoa, a tua fé é morta. Então, gente, se o que tu tem, se o que você adquiriu não serve o próximo, não abençoa o próximo, não provê as necessidades do próximo, você não está se movendo com o reino de Deus. Não tem problema, gente, quanto que tu ganha, o que tu tem, isso não é problema nenhum. O problema é o que tu faz com o que você tem. Então nós, principalmente nós cristãos, gente, para você ter uma ideia, eu atendo muitas pessoas fora de hora aqui, tá? Na verdade eu atendo pessoas todo dia. Toda vez que eu venho para mim orar, é sempre assim, eu falo: amor, eu vou lá na igreja orar hoje, tá? Eu chego na porta e alguém me esperando ali. É incrível. Esses tempos tinha um cara ali, Cássio, eu peguei uma bolachinha, eu comprei uma bolacha para mim comer de tarde aqui, né? Porque às vezes o cara fica a tarde inteira no escritório. E um rapaz veio aqui, não é da igreja, não é cristão. Pastor, preciso falar contigo. Eu, tranquilo, cara. Ele estava tremendo assim, ó, sabendo? Tremendo. Eu falei: cara, tu comeu alguma coisa? Faz 3 dias que eu estou só na água, pastor, eu não tenho nada para comer. Eu, o quê, cara? Eu dei a bolacha para ele. Tirei a bolacha, dei para ele. Graziano, ele abriu aquela bolacha e começou a comer assim, caía a bolacha da boca assim, ele começou a devorar a bolacha, cara. Gente, agora não era mais fácil eu fazer o seguinte, Cássio? Vou fazer uma oração por ti. Deus abençoe esse irmão agora, para que ele consiga seu alimento. Imediatamente já consegui uma casa para ele ficar, roupas. Minha parte eu fiz, Diniz. Agora muitos de nós, quando se depara com alguém precisando de ajuda, o que a gente faz? A gente ora, a gente evita.
aconselhamos a pessoa, né, Ervino? Aconselhamos a pessoa, mas não movemos um dedo para ajudar ela. O ministério que eu sou mais apaixonado dessa igreja se chama Aviva Comunidade. As pessoas que têm fome, que têm sede, que estão sem roupa, que estão sem bens materiais, elas procuram a gente e falam: vocês têm aí alguma coisa? A gente levanta a geladeira, a gente levanta fogão, a gente levanta tudo para poder ajudar a pessoa. Queridos, em Panambi tem uma realidade terrível de pessoas passando necessidades extremas em Panambi. Não é São Paulo, Panambi. Nós como igreja temos que fazer o quê, Juan? Orar por elas? Legal, vamos orar. Mas a minha oração não vai alimentar ela. A minha oração não vai vestir ela. O que vai acontecer é a minha ação. Então, gente, a nossa fé, ela tem que ser viva. A nossa fé se manifesta através de ações. Gente, não adianta dizer que tu ama a Deus, que tu faz tudo, se você na prática não mostra isso. Não adianta você dizer que você crê no santo Deus de Israel e você canta santo, 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 quando a tua vida é imoral. Se na tua prática de vida você é imoral, pecador, você é fofoqueiro, murmurador, mentiroso, você está contradizendo toda a fé que você diz ter. A nossa fé tem que ser viva. Aí essa fé vai nos salvar. Uma fé morta não salva ninguém. A fé transforma a nossa mentalidade e nossas ações. Raabe, então, depois de ter ajudado o povo de Deus, Jericó foi destruída, a sua cidade foi destruída, e ela começou a fazer parte do povo de Deus. Ela fez parte do povo de Deus. Gente, a tua fé, ela tem que mudar o teu modo de pensar, ela tem que mudar o teu modo de desejar, a tua fé tem que mudar o teu modo de se comportar. Se a tua fé não te transforma, a tua fé não é viva. E a nossa fé tem que ser viva. Conclusão. A única maneira de autentificarmos a nossa fé é através de nossas ações. Quando as pessoas pedem para você a tua assinatura, Diniz, por que elas pedem a tua assinatura? Só para saber se você é você, só. Esse cara mesmo, me dá a assinatura, pronto. Como que eu sei se uma pessoa é cheia de fé? Olhando as ações dela. É muito fácil nós dizermos que temos fé. É muito fácil nós mandar aquelas mensagenzinhas no WhatsApp: bom dia, tenha uma semana cheia de fé. E aquela florzinha embaixo. Geralmente a tua mãe manda isso para ti. Tua avó, né? A gente fica feliz com aquela mensagem. Mas, queridos, as pessoas confundem que é ter fé é só acreditar em algo. Mas uma fé viva acredita, recebe e pratica. Aí eu lhe pergunto: o que Deus tem falado com você? Ou o que Deus fala tanto para você e você demora tanto para viver? Você até ouve, você até acredita, mas na hora de praticar não vai. Mas na hora de você botar a mão na massa, você trava. Essa série está querendo movimentar você. Essa série, ela quer que você pare só de crer mentalmente e comece a crer praticando o que você ouviu. Gente, quando eu fiz seminário, minha esposa e eu fizemos um curso lá que se chamava assim: Janela 80-20, 20-80. O que é janela 80-20 e 20-80? 20% das pessoas de uma igreja, Ervino, fazem 80% do trabalho. Olha que interessante. 20% das pessoas de uma igreja fazem 80% do trabalho. O que significa isso, queridos? Que então, se tem lá 300 membros, um pouco mais de 30 pessoas que botam a mão na massa de verdade. Um pouco mais de 50 pessoas botam a mão na massa. O resto é só pessoas que vêm para a igreja, ouvem a palavra, recebem e vão embora. O resto são pessoas que amam ouvir, gostam, até curtem as palavras, mas não muda nada. Não botam a mão na massa em nada. A minha trajetória como cristão, queridos, até eu me tornar pastor, eu limpei banheiro de igrejas. Nós lavávamos os templos, Igor, sabãozão, vassoura. Eu abria a igreja lá de Curitiba, nós saíamos, eu e minha esposa, pegava 5 ônibus de manhã cedo,
para poder entrar na igreja, abrir a porta, nós arrumávamos as cadeiras, arrumávamos tudo para os pastores chegarem, arrumávamos a sala das crianças, nós fazíamos tudo isso. Participei de todos os ministérios, pode imaginar. Alguns foram criados depois. Participei de crianças, participei de juniores, participei de adolescentes, participei de jovens, participei de projeto social, participei da mídia, Thomas. Eu era da mídia, Thomas. Eu era o trocador de slide. Aliás, da slide, né? Eu trocava slide. E sei a dificuldade que é quando o notebook trava. As pessoas olham para ti como se tu tivesse errado. Não foi o notebook que travou. Eu lembro que eu trocava slide com um pastor que era militar. Ele falava assim: vamos! Teu notebook não está indo. Não importa, vamos! Eu amava ele, era um pastor militar muito parceiro. Trabalhei em mídia, trabalhei em projetos evangelísticos, trabalhei, queridos, com mendigos de rua. Eu mesmo ia até os mendigos debaixo das pontes, que em Curitiba tem ponte, sim, com mendigos que moram debaixo da ponte. Eu ia lá, levava uma comida para eles, Diniz, e depois falava do evangelho. Porque quando tu chega sem comida, os caras, vai falar do evangelho e não é comida. Eu tinha que dar comida para depois do evangelho. É assim que os caras fazem. Tu vai falar com os curitibanos lá que moram debaixo de ponte, Igor, se tu vir com a Bíblia, eles vão dar um soco na cara. Tá, eu tô com frio, eu tô com sede, tô com fome, dá um sanduichão, mas de conversa de Jesus. Aí. E assim eu fazia, queridos, assim eu fui, a minha trajetória foi assim. Hoje então me tornei pastor pela graça de Deus, e tenho essa visão sobre os ministérios, porque eu participei disso. Eu sei o que é estar na mídia, eu sei o que é estar varrendo, sei o que é estar limpando, sei o que é estar lá na frente, porque eu participei. E eu queria incentivar vocês, então, que estão aqui hoje, queridos irmãos, esses membros, vocês todos que estão aqui na igreja, qual atividade que você poderia contribuir com a igreja aqui? Gente, nós temos um ministério que é um ministério meio oculto, né, Kátia? Que é o ministério Neemias, Milena. Neemias, reconstruindo histórias, né? Aqui, Igor, aqui a gente pega, ele quebrou a parede, ministério Neemias, vai ajeitar a parede, né? Botamos até um nome, Neemias, né? Tá dando goteira, entrou no ministério de Neemias, para ajudar aqui a goteira, né? Tirar fora. Gente, coisas para nós fazer, nós temos aqui na igreja. Eu gosto de criança, nós temos crianças. Gente, na verdade, se vocês perceberam, as crianças já estão começando a vir para a igreja. Elas não aguentam mais a pandemia, meu. Elas estão pedindo, estão vindo já. Eu, pastor, não vou deixar vir. Pastor, tome cuidado. Estão vindo. Querem matar a fé das crianças também? Esse é o projeto desses governantes? Acabar com a fé das crianças? Eu estou ligado, Pedro. Tem um limite que eu estou vendo. Se esses caras demorar muito, eu vou trazer todas elas. E não estou nem aí. Mas tu não se preocupa com o teu filho. Me preocupo. Tanto é que eu quero trazer ele de volta. Teve um cara em Curitiba que faleceu agora, um pastor bem antigão lá de Curitiba, que ele veio para a igreja esses tempos, um dos últimos momentos ali na igreja, Pedro. Ele veio. Aí os irmãos, pastorzão, tu é do grupo de risco, rapaz. Ele olhou assim: arriscado é não servir Jesus. Isso é muito mais arriscado. Você e eu não servir Jesus. Isso é muito mais arriscado. Você ficar travado e começar a ter medo e começar a ser discipulado pela Rede Globo e não por Cristo. Isso é mais arriscado, muito mais arriscado. Então, queridos, nós temos aqui diversos ministérios da igreja para você se envolver, para você trabalhar. Pastor, mas todos os ministérios aqui da igreja não sei fazer nada. A gente cria um ministério para ti, então. A gente cria né? Vou fazer um novo ministério, né? Eu preguei para os jovens sábado, daí um irmão chegou assim: pastorzão, sentido de Deus, o quê? Vou participar do ministério de fotografia. Glória a Deus, tu sabe tirar foto? Não. Mas que bênção, né? Eu falei: Cátia, bota no Neemias por enquanto. A gente vai ajudar você, né? Mas pastor, ele pode aprender? Pode aprender, pode. Aí ele falou de uma ênfase tão grande, sabe, que eu achei que era fotógrafo profissional, né? A gente vai te ajudar, nós vamos te ajudar a entrar naquilo que você tem que entrar. O que nós queremos, queridos, é que você se mova, é que você dê frutos para o reino de Deus, é que você dê frutos para a igreja, que você se envolva em alguma coisa e se mova. Não se mova só na tua profissão, se mova dentro da igreja, se mova para o reino de Deus, se mova para Jesus ser glorificado. Vamos ficar em pé então, queridos, para nós finalizar a mensagem. Pode fechar teus olhos.